Olá, aqui é Dayan Siebra e seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso programa de emagrecimento definitivo. Na última aula, nós falamos sobre os exames. Você lembra disso? Sobre como as taxas normais nem sempre são tão saudáveis assim. E quais exames eu recomendo que você faça na sua próxima visita ao seu médico. Eu quero reforçar que não é obrigatório que você faça os exames para daí sim começar o programa, certo? Então não é obrigado que você faça logo isso, mas caso você consiga, não tem problema, tá ok? Hoje eu vou te explicar o motivo pelo qual esse programa é dividido em 3 fases e te explicar o que é cada uma dessas fases. Uma coisa que você precisa entender é que tudo que está aqui dentro desse programa tem como base literalmente milhares de páginas de livros lidas, centenas de estudos científicos e principalmente mais de 20 anos atendendo pacientes Brasil afora. Gente, eu já fui gordo. Eu sei como é tentar um monte de coisa que não funciona. Ou então tentar algo que dizem ser milagroso, que funciona por um tempo, mas depois me fazia engordar. E o pior, mais do que eu tinha emagrecido. Eu passei por isso na pele. Dá uma olhadinha nessa minha foto. Então, a primeira coisa que eu levei em consideração na hora de criar esse programa foi uma palavrinha muito importante: flexibilidade. Restrição alimentar não funciona. Dietas restritivas não funcionam. Já está mais do que provado. Você pode tanto observar quando vai à praia e também pode olhar para as estatísticas assombrosas de obesidade. Não só isso, mas de doenças relacionadas no Brasil e no mundo. Você pode até emagrecer no início, mas depois desanda tudo e o bucho volta em dobro. Começa a se espalhar para a papada, para a coxa. Aí vai ter pelanquinha aqui embaixo do braço. Outra coisa é que você não tem que comer 100% saudável, 100% do tempo. Isso faria até mal, pelo menos psicologicamente. Nós sabemos que nós temos a vida social e que nem sempre a gente vai ter os alimentos gostosos, digamos assim, e nutritivos à nossa disposição. A vida é assim, não adianta lutar contra isso. Temos que ter a regra, que é levar uma vida saudável, nutritiva e magra. Mas também precisam existir as exceções, eu sei disso. Flexibilidade gera consistência, coloca isso na tua cabeça para não esquecer. Só que de início a gente precisa puxar a corda um pouquinho mais pro nosso corpo sentir. Quem é que manda? Quem manda é a gente e não ele. Haha, Dayan, isso não é ser restritivo? Eu te devolvo. É a mesma pergunta diferente. Mas isso não é ser flexível? Não é ser flexível puxar a corda um pouquinho mais no início para depois ir afrouxando? Isso é flexibilidade, sim. Então no começo, ou seja, na nossa fase 1, vai ser um pouco mais desafiador, sim. E não tem problema nenhum nisso, porque a gente é flexível. Você precisa ter 100% de foco. E isso é o que vai te garantir os resultados maravilhosos e determinar o seu sucesso com esse programa. Ele funciona, isso eu te garanto. Eu te dou a minha palavra, mas você precisa se comprometer nessa primeira fase, tá bom? Nas outras também, mas nessa mais ainda. Pensa comigo, você vem maltratando seu organismo faz tempo, há décadas, principalmente você que já tem mais de 30 anos. E é justamente por isso que a gente precisa dessa intervenção, se é que isso é uma intervenção um pouquinho mais disciplinada para reprogramar suas células e fazer com que essas células voltem a trabalhar de modo original. Vai ser como botar suas células de volta ao trabalho depois de um longo período de férias. Exatamente. Bom, vem comigo que eu vou te explicar cada uma das fases. Primeira fase, o nosso organismo, na maioria dos casos, é perfeito quando a gente nasce. Tudo funciona como uma orquestra muito bem regida. O alimento entra, passa pelo esôfago, entra no estômago, é digerido de modo perfeito, vai para o intestino, recebe as ações de outras enzimas digestivas, depois todos os nutrientes vão para a corrente sanguínea e são absorvidos. Você não precisa entender esse processo agora. Depois eu vou te explicar isso bem direitinho mais para frente. O que você precisa entender agora é que existe um modo original ou um modo de fábrica do seu corpo e organismo trabalhar. Um modo 100% saudável. O problema é que por conta de hábitos errados que a gente desenvolveu, e a gente aprendeu durante a vida, a gente vai desregulando esse organismo. É como um carro que não tem manutenção. Pensando nisso, o objetivo da primeira fase é reprogramar as suas células para que elas parem de armazenar gordura e comecem a queimar cada molécula de gordura que você pode ter aí no seu bucho, nos braços, na coxa, no bumbum. Ou seja, ele vai pegar tudo que tem excesso e vai usar como energia, que inclusive é para isso que a gente acumula gordura, para usar como fonte de energia em casos extremos de privação de comida. Nosso corpo é como uma máquina.
Uma máquina perfeita e papai do céu pensou em tudo. Essa fase inicial é dividida em 4 semanas. Você vai ter uma tabela de alimentos que você vai precisar seguir. Ela é um pouquinho mais limitada que a tabela que você vai ter acesso depois na segunda fase. Eu confesso que eu poderia viver a minha vida toda comendo alimentos dessa tabela, mas tudo bem, cada um é cada um, né? Você já deve até ter visto essa tabela aqui nos nossos arquivos. Você não vai passar fome, não vai comer comidas ruins e sem sabor. A verdade é que você nunca mais vai precisar contar calorias. Só estou te pedindo para comer. Comer aquilo que tem na tabela da fase 1, para ter um excelente resultado. Já nessa primeira fase do programa, em cada uma das semanas eu também recomendo para que você faça um protocolo de jejum do Dr. Dayan. Inicialmente o jejum será feito somente 2 ou 3 vezes por semana. Sim, jejum sem alarde. Você vai ver que não é nada demais. Os benefícios do jejum são incontáveis. Ele vai te ajudar a emagrecer, mas também vai promover muita saúde, de várias maneiras diferentes. E como vai? A gente vai ter uma aula aqui onde eu vou entrar a fundo nos benefícios do jejum, de maneira científica. Como você sabe, a fase 1 dura 30 dias. Eu vou te pedir para você se fotografar antes da primeira fase e depois da primeira fase. Você vai ficar de queixo caído com o tanto de gordura que você vai ser capaz de eliminar logo nesses primeiros dias do programa. Fase 2. Passados os primeiros 30 dias, você já vai ter eliminado um bom volume de gordura corporal, né? Isso é muito bom. Esse é o seu corpo retornando ao estado de saúde padrão dele. Seu metabolismo já está diferente. Depois disso, a gente dá início à segunda fase. Essa fase pode durar entre 30 até 60 dias. O nosso objetivo aqui é bem claro: atingir o seu peso ideal. E vale a pena reforçar: sem academia, sem corrida, sem absolutamente nenhum exercício físico. Isso se você não quiser. Quem precisa de exercício físico para atingir o peso ideal é porque está com a alimentação errada. Logicamente que eu não estou falando aqui de barriga de tanquinho, tá ok? Não estou falando disso. Talvez esse nem seja o seu peso ideal. Quem regula isso é o próprio corpo. Ele vai voltando à sua configuração de fábrica até atingir o peso que é ideal para você. E logicamente, isso varia de pessoa para pessoa. Na fase 1, você deu choque e obrigou seu organismo a voltar da maneira saudável e original. Você mostrou para ele como é que a banda vai tocar a partir de agora. Agora a gente vai fazer com que ele continue assim até chegar no peso ideal. A alimentação aqui vai ser mais flexível. Digamos que na fase 1 você precisa focar 100% na alimentação correta e nos seus hábitos saudáveis. Nessa segunda fase a gente vai trabalhar em 90%. Você foca 90% e os 10% é para aquelas atividades sociais e os momentos que você sai da sua alimentação inteligente. Agora, a gente vai continuar com o jejum. Só que a gente vai introduzir um novo protocolo. Você já está com o organismo acostumado e vai colher grandes, mas grandes benefícios de jejuns um pouquinho mais prolongados. Isso caso queira. Outra coisa que eu recomendo que você faça na fase 2 é começar a se exercitar. Você já vai estar mais leve e com muito mais energia. Agora, lembrando, é uma recomendação. Apesar do exercício físico já ter sido comprovado por diversos estudos científicos como uma estratégia de emagrecimento fraca. Ele é fundamental, lembre-se, é fundamental para um bocado de coisa na nossa saúde. Quem quer viver muitos anos com a mente sã e o corpo forte, saudável e funcional, precisa sim fazer atividade física. Repito, exercício físico não emagrece de forma isolada. E eu vou te explicar isso na próxima aula. Quem vai te emagrecer é a tua alimentação. De qualquer forma, começa. Eu te garanto que você vai se sentir com muito, mas muito mais energia. Isso no seu dia a dia. Inclusive, minha equipe vai liberar na fase 2 um bônus com a rotina incrível de exercício para você fazer, sabe onde? Aí, na sua casa mesmo, na sua sala. Além de promover saúde, você ainda vai se divertir fazendo esse exercício. Tem coisa melhor? Não tem. Fase 3. Vamos entrar na fase 3. Só recapitulando rapidinho. Na fase 1, você reprogramou suas células, deu um susto nelas, não deu? Como dissemos, nessa fase é importante que você foque 100%. Na fase 2, trabalhamos para chegar no seu peso ideal, o peso que você vai manter para o resto da sua vida, promovendo saúde e bem-estar. Nessa fase, a gente flexibiliza um pouco mais e trabalha com um foco de 90% /10%. Então, iremos para a fase 3.
3, a fase que a gente está falando de como viver bem pro resto da vida. Bora combinar? Não adianta chegar no peso ideal e depois voltar a fazer tudo aquilo que você fazia antes do programa. Ou eu estou errado? Eu te garanto que com o resultado que você vai ter tido até aqui, as chances de você querer voltar com seus hábitos antigos são quase zero. Aqui na fase 3, a gente vai aumentar a sua flexibilidade para 80/20. 80% do tempo você vai comer coisas saudáveis, alimentos verdadeiramente nutritivos. 20% do tempo você vai usar para suas atividades sociais, tomar uma cervejinha aqui e ali, comer um docinho. Faz alguns anos que eu tô nessa terceira fase. Eu comecei igualzinho você, igual você tá agora, começando. Um pouquinho mais rígido no início, focando 100%. Depois passei para a fase 2, onde fui ficando um pouco mais flexível. Quando cheguei no meu peso ideal, eu foquei em manter meu novo peso pro resto da minha vida. Só o cabelo que teve jeito, né? Caiu mesmo. Gente, eu sei que todos nós temos amigos, temos festas, casamento, confraternização, outros compromissos sociais. Não vou te falar nunca para você virar alguém antissocial. Aí não adianta. Você até emagreceria, mas em troca vai entrar em depressão. Entra. Por isso que a gente tem que ter essa flexibilidade maior. Então, para que você consiga manter esse estilo de vida pro resto da vida. Claro que também eu vou te recomendar continuar com o jejum e com os exercícios físicos. Você vai ver que é muito mais fácil e gostoso do que você imaginou a vida inteira. Lembre-se que acima de qualquer coisa, a gente está falando de saúde. E ela vai muito além do seu peso, você está entendendo? Claro. Na próxima aula, eu realmente espero que você já tenha começado a fase 1. Mais importante do que entender a teoria, é importante fazer o processo na prática. Só assim você vai chegar no seu peso ideal. Faz exatamente como eu estou orientando. E eu te garanto que o resultado vai ser inacreditável. A única exceção é se você tiver alguma mutação genética que te impeça de emagrecer. Mesmo fazendo tudo que eu te falo aqui. E bora combinar. A chance disso ser verdade é praticamente zero, né? Na próxima aula a gente vai começar finalmente a entrar na parte científica do programa. Eu vou te mostrar por A mais B o motivo pelo qual tudo que você já tentou até hoje não funcionou. Dietas, exercícios físicos, remédios, e eu espero que você esteja preparado para essa jornada junto comigo. Viva com saúde, viva com paixão, com Deus no coração.